Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os livros que eu recebi no mês passado, outubro. Alguns chegaram no inicinho de novembro e eu vou incluir aqui tudo nesse vídeo. Então tem recebidos de outubro e alguns do início de novembro. Vamos lá! Eu não comprei nenhum livro nesses últimos tempos, mas eu recebi alguns de algumas editoras, então são esses livros que eu vou mostrar pra vocês. Da editora Zahar, eu recebi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Isso aqui é uma edição comentada. Fiquei muito feliz que a Zahar fez uma edição desse livro. Há muito tempo que eu quero ler. Eu gosto muito de edições comentadas, já comentei isso com vocês algumas vezes. Edições que trazem textos extras, sabe? Textos que contextualizam o leitor, falam um pouco sobre o livro, um pouco sobre o autor ou autora. Muito caprichada, por sinal, essa edição. Gosto muito das edições da Zahar. Tem essa capa que eu achei linda. Essa é a folha de guarda do livro. E ele traz uma apresentação que foi escrita pelo Rodrigo Lacerda. E ele também tem notas de rodapé. E as notas foram escritas pelo Bruno Gambaruto. E recebi também o livro Jane Eyre, da Charlotte Brontë, as irmãs Brontë aqui, dominando o início desse vídeo. Esse aqui saiu pela editora Martin Claret. Tá muito bonita essa edição também. Aqui dentro ela é nesse tom de vinho. São folhas amarelas e o tamanho da fonte tá muito legal. Tá um tamanho grandinho assim, sabe? Espaçamento legal. Bem confortável para leitura. Eu tô muito tentada a ler esse livro por agora, tô bem curiosa para ler. Eu cheguei a postar uma foto dele lá no Instagram quando ele chegou. E aí eu comentei que eu tava querendo fazer diário de leitura aqui no canal. Algumas pessoas se animaram para uma leitura conjunta. Eu faço um vídeo lá no Instagram mesmo, quando eu for iniciar a leitura, para convidar as pessoas que quiserem ler esse livro aqui junto comigo. Da editora Arqueiro, Sextante, eu recebi 2 livros. Um deles foi o livro O Feiticeiro de Terra-Mar, da Ursula Le Guin, não sei se é assim que se fala sobre o nome dela. O primeiro livro da Úrsula que eu ouvi falar é um livro publicado pela Aleph aqui no Brasil, que se chama A Mão Esquerda da Escuridão. Um livro que eu vejo muitas pessoas comentando bem. É uma autora que eu vejo as pessoas elogiando. Então é uma autora que há algum tempo eu tinha curiosidade para conhecer. Aí a Arqueiro publicou recentemente esse livro dela, que faz parte de uma série, que é o Ciclo Terra-Mar. Esse aqui é o livro 1. A Úrsula é uma autora que tem uma obra assim bem grande. Ela tem livros de poesia, tem livros de contos, tem livros de romance. E é uma autora bastante premiada também. E ela é referência para alguns autores que a gente conhece bastante, como o Neil Gaiman, por exemplo. E também o Patrick Rothfuss, que eu nunca li nada dele, mas é o autor daqueles livros O Temor do Sábio, O Nome do Vento, que eu vejo muitas pessoas elogiando. Curiosa para conhecer as obras dessa autora. E esse aqui, como a capa já nos dá a entender, né, é um livro de fantasia. Por sinal, eu não gosto dessa capa. Vocês gostam dessa capa? Eu não gostei não. Aí, gente, o próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é um livro que a gente vai conversar um pouquinho a respeito. É o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é, da Brené Brown. Por que eu digo que a gente precisa conversar um pouco sobre esse livro? Porque esse livro, ele se encaixa na categoria de autoajuda, né? Que eu sei que é um tipo de livro que muitas pessoas torcem o nariz. Talvez até eu mesma em algum momento da minha vida tenha falado, tipo, ai, autoajuda? Não. E eu acho que tudo bem você não querer ler determinado tipo de livro. Eu acho que ninguém é obrigado a nada. De repente você não sente interesse por livro de autoajuda, não sente interesse por livros de fantasia, não sente interesse por clássico ou por livros adolescentes, e eu acho que tudo bem. Você procura para ler à medida do seu interesse. Mas eu vejo algumas pessoas que torcem o nariz para pessoas que leem livros de autoajuda. Aí eu já acho um pouco problemático. Eu penso que para um livro te ajudar, ele não precisa ser um livro de autoajuda. Muitas vezes você vai estar lendo um livro de fantasia, vai estar lendo um clássico, vai estar lendo um contemporâneo, adolescente, e aquele livro vai ser o que você precisava naquele momento. Aquele livro vai trazer algo que te acrescentou, que te ajudou, que te fez melhor por N motivos. Então, uma ajuda, algo que te melhora enquanto pessoa, eu acredito que pode vir de qualquer livro, inclusive de livros de autoajuda. Vez ou outra eu me deparo com livros que eu acho que trazem uma proposta interessante, que é o caso desse aqui. Toda essa questão de nos aceitar, né, de aceitar todas as nossas imperfeições, isso é algo muito difícil pra mim. Já foi
pior, eu acho que eu melhorei um pouco nisso, mas eu tenho muito que melhorar ainda. Muitas vezes na minha vida eu deixei de fazer coisas só pela possibilidade de fracassar em algum momento. Então, só em pensar que poderia dar errado, que eu poderia não conseguir, isso já me paralisava, isso já era motivo para que eu nem tentasse fazer. E isso em todos os campos da minha vida, profissional, enquanto estudante, até nas minhas relações mesmo, sabe? Então a proposta desse livro me chamou a atenção por isso. Penso que pode me ajudar nisso aí. E eu concordo que existem livros e livros de autoajuda. Tem alguns livros que trazem uma proposta que eu não consigo acreditar nelas. Ainda não li. Quando eu ler, eu volto aqui pra gente conversar e eu digo pra vocês qual é a proposta desse livro, se eu achei que foi válida, se eu achei que me ajudou, que me trouxe reflexões válidas aí pra aplicar na minha vida, enfim. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre toda essa questão de livro de autoajuda. E me deixe aí nos comentários o que é que você acha a respeito. Recebi também alguns livros do Grupo Editorial Record. Recebi o livro A História da Família de Anne Frank. Eu ainda não li o Diário de Anne Frank, mas eu já tenho ele aqui. E eu quero ler primeiro o Diário de Anne Frank para depois ler esse livro. Esse livro foi escrito pela Mirjam Presler. Ela é escritora e tradutora. Ela traduziu inclusive o Diário de Anne Frank, com colaboração de Gert Elias. E a Gert Elias foi casada com o Buddy Elias, que era primo da Anne Frank. Aí, em 1986, a Gert e o Buddy se mudaram para uma casa que pertencia à família do Buddy, consequentemente a família da Anne Frank, né? Porque eles eram da mesma família. Aí, arrumando o sótão da casa, eles encontraram várias cartas, documentos que pertenciam à família. Aí, esses documentos foram todos organizados, transcritos e viraram este livrinho aqui, A História da Família de Anne Frank. Então é um livro que vai falar não só sobre a Anne, mas sobre outros membros aí da sua família. E ele traz algumas fotos aqui no miolinho, ó. Vou mostrar pra vocês. A maior parte do livro é texto mesmo, mas tem algumas fotos. Fica a dica, né, pra quem já leu o Diário de Anne Frank, talvez sinta interesse em conhecer esse aqui também. Recebi também O Poderoso Chefão, do Mário Puzo. Não, eu nunca li o livro e não, também nunca vi os filmes. Tem muito filme que eu fico nessa, né? Quero ler o livro primeiro, pra depois assistir os filmes. Aí demora ler o livro, aí acaba que eu nunca vejo os filmes também. E isso é um pouco triste. Quero ler, não sei quando, não é uma prioridade exatamente neste momento da minha vida, mas é uma história que eu tenho curiosidade de conhecer. Recebi também o livro Carteiro e Material, do Marco Lucchesi. Isso aqui é um livro de ensaios. O Marco Lucchesi é escritor nacional, ele é carioca, ele é poeta, escritor, tradutor, ele dá aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é membro da Academia Brasileira de Letras. Então esse aqui é um livro de ensaios e ele vai falar de vários temas e livros e autores. Por exemplo, Direitos Linguísticos, Diário de Drácula, vai falar do João Guimarães Rosa, com o Grande Sertão Veredas, do T.S. Eliot, do Ferreira Goulart, Euclides da Cunha, enfim, tem vários ensaios aqui, tô curiosa para conhecer. Recebi também o livro Balada do Cárcere, do Bruno Tolentino, e essa aqui também é uma edição comentada. E esse livro vai trazer tanto alguns ensaios do Bruno Tolentino, como alguns poemas. Então, no início do livro a gente tem alguns ensaios, no meio a gente tem alguns poemas e no final mais alguns ensaios. Vocês sabem que eu gosto bastante de poesia, né? E conhecer novos autores para mim é sempre uma felicidade. E por fim, do Grupo Editorial Record, recebi o livro A Tradutora, do Cristóvão Tesa, e isso aqui é mais um autor nacional. Isso aqui é um romance e a sinopse do livro me chamou a atenção. Vai falar sobre uma tradutora. Ela tem aí os seus 30 e poucos anos e ela vai receber um trabalho que a desafia de certa forma, assim, um trabalho que ela considera desafiador. E aí vai ter um pouquinho de suspense, porque vai aparecer umas coisas estranhas aí no meio desse trabalho que ela vai ter que traduzir. E ela tá num relacionamento com um escritor que é um relacionamento que ela sente que é tóxico, que é um relacionamento que a suga, sabe? Que a puxa para baixo. Enfim, fiquei curiosa para ler. É escritor nacional contemporâneo, sempre bom a gente conhecer, né? Então, veremos. E por fim, eu recebi 2 livros da Companhia das Letras. Recebi o livro Como Ser as Duas Coisas, da Ellie Smith. Eu não conhecia Smith. Falei bem esquisito aqui, desculpa. Esse título me ganhou. Aí eu li um pouco da sinopse, achei interessante também. E é uma história que vai
trabalhar assim em dois tempos diferentes. Uma parte da história se passa na atualidade, né, nos nossos tempos, e a outra parte da história se passa no século XV. A parte do livro que se passa nos dias atuais, a gente conhece uma adolescente que se chama George, e ela viaja para a Itália com a sua mãe, e a mãe quer principalmente conhecer as obras de um pintor ali específico. E aí a outra parte da história que se passa no século XV, a gente tem contato com esse próprio pintor. Eu achei interessante, eu quero ver como é que isso tudo vai se desenrolar. E por fim, da Companhia das Letras, recebi o livro Uma História Natural da Curiosidade, do Alberto Manguel, tá caindo um marcador aqui. E o que me chamou para esse livro foi a proposta dele. É um livro que vai trazer vários textos aí com assuntos que me parecem interessantes. Então tem, por exemplo, o que é curiosidade, o que queremos saber, como raciocinamos, como podemos ver o que pensamos, como nós perguntamos, o que é linguagem, quem sou eu, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso lugar, em que somos diferentes, enfim. Muitas perguntas que trazem respostas, imagino, um pouco complexas. Eu quero ver como é que o autor vai trabalhar isso aqui. Bom, gente, então é isso. Esses foram os livros que chegaram pra mim aqui nos últimos tempos. Se você já leu algum deles, me deixe saber nos comentários se você gostou, se não gostou. Se ficou curioso para ler algum deles, me deixe saber nos comentários também. Se tiver gostado do vídeo, não esquece de avaliar. Se é novo por aqui, se inscreve no canal para receber os próximos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Um beijo e